Aqui manifestar em primeiro lugar, né, a nossa absoluta perplexidade diante dos fatos revelados que demonstram de maneira inequívoca uma relação de promiscuidade que ultrapassa todos os limites éticos e legais que envolvem e que definem a relação de integrantes do Poder Judiciário com integrantes do Ministério Público. Nós não estamos aqui falando simplesmente do vazamento ou da publicação de conversas entre integrantes do Ministério Público e de integrantes do Ministério Público com o juiz Sérgio Moro. Nós estamos falando de conversas que revelam um esquema criminoso de manipulação de investigações, de combinação de procedimentos, de condutas que foram adotadas de maneira conjunta entre o juiz Sérgio Moro, o doutor Dallagnol e outros integrantes do Ministério Público, que são condutas absolutamente ilegais e criminosas e, portanto, não se trata simplesmente do vazamento de conversas, como se esse fosse o fato principal. O fato principal que nós temos que nos atentar é o conteúdo destas conversas. Hoje pela manhã, um dos editores do site Intercept revelou que as reportagens, as matérias que foram publicadas ontem representam cerca de 1% do material que eles dispõem. Que hoje à tarde haverá uma reunião entre os editores, que novas informações serão reveladas essa semana e que, portanto, o assunto está só começando. O que nós podemos afirmar diante daquilo que já foi divulgado? Que existiu um conluio na condução da investigação da Lava Jato e que ela tinha dois objetivos principais. O primeiro deles, o objetivo de impedir que Lula pudesse ser candidato. Não só do ponto de vista do conteúdo da investigação, como da definição dos prazos, da rapidez. Todo esse processo foi devidamente orientado pelo juiz Sérgio Moro e pelo Dallagnol, sempre com o objetivo de evitar que o Lula possa ser candidato. Num segundo momento, claramente, o foco do conluio criminoso passa a ser medidas que pudessem evitar que Fernando Haddad pudesse vencer a eleição. Então, essas duas questões, esses dois objetivos maiores que orientam esta articulação criminosa, elas estão muito presentes nas informações que foram até agora reveladas. Do ponto de vista dos procedimentos que nós iremos adotar, né? Desde ontem, nós temos conversado muito. Eu conversei com a deputada Jandira, com o deputado Freixo, com a nossa presidenta Gleisi, com os dirigentes de outros partidos. Nós faremos uma reunião hoje à tarde, de parlamentares, à tarde e à noite. Nós vamos fazer um esforço para que as medidas adotadas sejam medidas coletivas, diante da gravidade, da seriedade que o assunto envolve. Nós queremos evitar ao máximo iniciativas individuais para que nós possamos, de maneira conjunta e de maneira coletiva, adotarmos de maneira consistente procedimentos, tanto do ponto de vista legislativo, né, onde as nossas prerrogativas precisam ser exercidas de maneira plena, e entre nós existem várias coisas, tem pessoas defendendo uma CPI, uma CPMI, outros já defendendo a convocação do ministro Sérgio Moro, né? Então, existem também outras medidas legislativas que o parlamento dispõe e elas serão objeto de uma análise que nós faremos nas próximas horas. Existem também medidas que são medidas de caráter judicial. Estas medidas, e é preciso que a gente separe, né, aquilo que são procedimentos institucionais que afetam
né, o país, e questões particulares que diz respeito a uma outra pessoa envolvida nesse processo, né? As medidas judiciais que têm que ser adotadas, elas precisam ser medidas que preservem a possibilidade de que essa investigação seja levada às últimas consequências com a isenção que ela precisa ter. Eu, particularmente, entendo que existem algumas cautelares que precisam ser analisadas, tanto pelo Ministério Público Federal, pela doutora Raquel Dodge, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eu já vi que agora pela manhã, conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público já fizeram uma representação pedindo uma abertura no Conselho Nacional do Ministério Público sobre a conduta dos procuradores. Agora, existem questões que nós temos que responder. Por exemplo, é possível que a Polícia Federal realize uma investigação com a isenção necessária, sendo que o chefe da Polícia Federal é o ministro da Justiça, é um dos principais investigados? Nós já tivemos decisão do Supremo Tribunal Federal quando definiu pelo afastamento da Cristiane Brasil, não deixou ela tomar posse. Em outras circunstâncias, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ministros fossem afastados para que não interferissem, para que não prejudicassem a investigação. É possível, a pergunta que eu faço, que a Polícia Federal adote os procedimentos necessários, sendo que alguns dos delegados da Polícia Federal que possivelmente estão envolvidos nessa trama hoje ocupam cargos chaves na estrutura da Polícia Federal e do próprio Ministério da Justiça? Segundo lugar, que procedimentos serão adotados pela PGR? Me parece, inclusive, que na medida que os procuradores utilizaram, todos eles, telefones funcionais, né? Esses telefones não são de uso particular, não são telefones privados. Seria de bom alvitre que fosse determinado imediatamente o recolhimento desses aparelhos, para que eles possam ser periciados e para que não ocorra um processo de destruição de provas, né? Inclusive combinando depoimentos, procurando eventuais testemunhas. Quer dizer, que procedimentos cautelares serão adotados para evitar uma ação organizada por parte dos procuradores envolvidos neste esquema criminoso, no sentido de que eles possam vir a destruir provas, apagar rastros, inclusive da nuvem utilizada nessa troca de mensagens e de informações que tem orientado, né, o debate sobre os temas que foram divulgados ontem, né? Possivelmente nós faremos amanhã uma reunião com os presidentes dos partidos políticos, né? Conversei com a presidenta Gleisi já conversou com o presidente Lupe, com o presidente Siqueira, nós já conversamos com o PSOL, com o PCdoB, né? Pelo menos esses 5 partidos, inclusive o PDT e o PSB, estarão reunidos amanhã, né? Possivelmente a reunião ocorrerá amanhã ao meio-dia, para, do ponto de vista institucional, não só das bancadas, mas também dos partidos, serem definidas a estratégia que será adotada no próximo período. Por fim, eu conversei hoje pela manhã com a defesa do presidente Lula, né? Conversei com o doutor Cristiano Zanin e o doutor Cristiano me informa que a defesa do presidente Lula estará, durante todo o dia de hoje, debruçada sobre as informações, fazendo um levantamento detalhado, né, de datas, de prazos, e que amanhã o doutor Cristiano estará em Curitiba, vai tratar esse assunto com o presidente Lula, e do ponto de vista da defesa do presidente, né, ele pretende definir, né, junto com ele, quais são os procedimentos, quais são as iniciativas que serão adotadas. Quero insistir com vocês que existe uma diferença entre aquilo que nós faremos do ponto de vista institucional, enquanto parlamento, diante da gravidade dos fatos que expõem uma relação de promiscuidade, uma relação criminosa entre integrantes do Ministério Público e o Poder Judiciário, e as iniciativas que serão adotadas pela defesa do presidente Lula.
Nós, no caso aqui, né, trataremos das questões institucionais, dentro das nossas prerrogativas, dentro das nossas competências enquanto parlamentares, e cada um de nós, dentro da esfera daquilo que age e atua, né, vai, evidentemente, acompanhar os desdobramentos das decisões que serão adotadas nas próximas horas. Não sei se vocês gostariam de fazer algum questionamento ou se a minha exposição aqui foi suficientemente clara para esclarecer vocês. É só uma hipótese ainda, vocês vão pedir o afastamento do Moro durante as investigações do Ministério da Justiça? Veja bem, esta é a opinião que eu tenho, certo? Eu entendo que é absolutamente impossível que a Polícia Federal promova uma investigação sobre os fatos com a isenção que nós precisamos, sendo que um dos principais envolvidos na suspeita das ilegalidades, das questões criminosas que foram cometidas, seja o ministro da Justiça, que é nada mais, nada menos o chefe principal da Polícia Federal, né? Então, eu entendo que essas medidas são medidas cautelares, tanto com relação ao Sérgio Moro, quanto com relação aos procuradores, para que eles não interfiram nas investigações, não destruam provas, não pressionem testemunhas, não apaguem rastros de eventuais crimes que eles cometeram. Isso não há de minha parte aqui nenhum juízo de valor sobre o resultado final das investigações. O que eu quero neste momento é o resguardo necessário de que não vai haver interferência externa e que vai haver a autonomia necessária para que essa investigação seja conduzida como ela precisa ser. Agora, vai depender muito da opinião da Raquel Dodge, né? Vai depender muito da opinião dos ministros do Supremo Tribunal Federal para que nós possamos, né, diante da repercussão, né, dos fatos, nós estamos tratando aqui de fatos que hoje já são manchetes no mundo inteiro. Eu mesmo, hoje pela manhã, dei várias entrevistas para fora do Brasil. Há um sentimento de perplexidade, as pessoas estão estarrecidas pelo fato de que o juiz que conduziu as investigações, que está acusado de fazer parte dessa trama, hoje seja o ministro da Justiça do país, né? Nós vamos intensificar também, né, essa denúncia em todas as esferas que temos fora do país, porque nós entendemos, né, que esse acompanhamento da mídia internacional, bem como, né, dos veículos da imprensa do país, são decisivos para que não ocorra uma grande operação tentando abafar ou minimizar o conteúdo daquilo que foi revelado. Só para ficar claro, líder, qual seria o instrumento correto para pedir esse afastamento? Se vocês entrariam com representação na PGR? Veja bem, são duas coisas diferentes, né? Quer dizer, eu citei aqui para vocês dois exemplos de decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Uma, quando o presidente Lula foi indicado para a Casa Civil. Outra, quando a deputada Cristiane Brasil foi indicada para o Ministério do Trabalho. Nessas duas situações, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo impedimento para que eles não assumissem ou fossem afastados dos cargos, na medida em que entenderam que a presença deles poderia representar algum tipo de embaraço ou, né, algum tipo de contradição com a necessária isenção de investigações ou de procedimentos que precisam ser adotados nesses órgãos. Nós vamos estudar a medida jurídica. Segundo lugar, que medida será adotada pela doutora Raquel Dodge com relação aos seus subordinados? Na medida que envolvem procuradores no exercício das suas funções, utilizando, ao que tudo indica, aparelhos funcionais, né? Quer dizer, esses aparelhos não vão ser requisitados, esses aparelhos não vão ser imediatamente periciados. Estas informações que, porventura, constam nesses aparelhos, já há uma farta jurisprudência de que computadores funcionais, aparelhos de celular funcionais, né, não têm as mesmas
prerrogativas de inviolabilidade de um telefone particular, né? São ferramentas de trabalho, são instrumento de trabalho e, portanto, sujeitas a um outro tipo de regulação e um outro tipo de controle. Mas nós queremos partir do pressuposto que vai haver algum tipo de manifestação da PGR nas próximas horas, ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, né, que indique que condutas serão adotadas. Eu já recebi uma representação de 3 conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, que já protocolaram hoje pela manhã uma solicitação de que seja instaurado um procedimento de investigação sobre a conduta dos procuradores. Possivelmente teremos nas próximas horas outras iniciativas adotadas por outros órgãos de controle e fiscalização, o que vai nos ajudar a montar um mosaico, digamos assim, de tudo aquilo que será feito para que essas investigações sejam levadas às últimas consequências. Líder, no parlamento, o senhor acha que é possível ou que é viável a instalação, o pedido de uma CPI? Olha, eu entendo que essa decisão é uma decisão muito importante, é uma decisão que tem repercussão da relação do Poder Legislativo com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Agora, diante da gravidade dos fatos, tem uma certeza que a gente não pode fugir. Quer dizer, o parlamento ele não pode assistir o que está acontecendo de maneira impassível, né? Tem manifestações claras com relação ao parlamento. Quer dizer, tem dentro das conversas, né, fatos concretos que envolvem, né, o parlamento, que envolvem parlamentares. Nós vamos conversar hoje com os partidos da oposição e eu pretendo ainda hoje conversar com o presidente Rodrigo Maia para que a gente faça uma consulta institucional aos líderes de todos os partidos, para que nós possamos, se for instalada uma CPI, instalar uma CPI que tenha o caráter institucional necessário que ela precisa. Os fatos são tão graves, os fatos são tão relevantes, que nós devemos afastar, né, os interesses particulares e individuais dos partidos ou de setores da sociedade, né? Quer dizer, nós estamos diante de um fato que coloca em xeque, né, a isenção de instituições que são absolutamente necessárias para a garantia do Estado democrático de direito no país, né? Então, eu revelo para vocês assim, né, um estado de perplexidade, né, e fico imaginando que se isso que saiu até agora é 1%, o que mais vai aparecer nas próximas horas? O Intercept fala em documentos, em vídeos, em áudios, em fotos e demais conversas entre procuradores e outras autoridades da República que serão reveladas nas próximas horas. Como que isso afeta o andamento das pautas do governo aqui no Congresso? A gente tem votação do PLN 4, a gente tem apresentação do relatório da reforma essa da semana. Previdência. A senhora acha que contamina? Gente, eu fiz uma reunião da nossa assessoria técnica agora de manhã, exatamente no sentido de que a gente nós não podemos perder o foco de tudo mais que está acontecendo, né? Vamos por partes. PLN 4, certo? Nós não aceitaremos o jogo de chantagem e a maneira irresponsável que o governo está propondo fazer esse debate. Eu fiz um levantamento hoje de manhã. O presidente Bolsonaro anuncia que terá que suspender o pagamento do BPC se nós não votarmos o PLN 4 essa semana. O total do valor que consta no PLN 4, das rubricas necessárias para pagamento até o final do ano do BPC, tanto dos idosos em situação de carência, como das pessoas com deficiência, é de 30 bilhões, até o final do ano. Portanto, ele precisa de alguma coisa em torno de 5 bilhões por mês. Se de fato a preocupação do governo emergencial é essa,
nós não teríamos nenhuma dificuldade para aprovar a liberação de 5, 6 ou até mesmo dos 30 bilhões. Né? Para o pagamento das demais questões que o governo alega, o risco de descontinuidade orçamentária, que envolve o PRONAF, o Bolsa Família, a assessoria técnica da Câmara e do Senado chegou à conclusão de que eles precisam algo em torno de 90 bilhões de reais. Os representantes do Tesouro, que estiveram conosco nos debates da Comissão de Orçamento, falam que o governo precisa em torno de 115 bilhões, mas tem um risco de não se realizar uma receita esperada na ordem de 30 bi, portanto, seria 145 para o governo ter uma folga. O governo está solicitando 248 bilhões. Para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, só de juros da dívida, 248 bilhões significa, para o ano que vem, mais 26 bilhões de reais de dívida para o país. Então, nós não estamos tratando aqui de uma firula. Nós estamos tratando de algo extremamente importante, grave para o país e para o nosso futuro. O governo que não dialoga com a oposição, que não dialoga, acha que pelo Twitter, fazendo ameaça em bravata, vai alterar o nosso ponto de vista. Eu fui presidente da Comissão do Orçamento. Nós temos um conjunto de parlamentares que conhecem a matéria. Jair Bolsonaro é um neófito, os filhos mais ainda. Não tem um interlocutor que sequer tenha lido o orçamento. E acha que nós vamos nos dobrar para a ameaça, né, tosca, do tipo que ele fez pelo Twitter, que eu não sei nem se é ele ou se é os filhos, porque quem é que tem a conta das redes sociais dele. Então, o PT está em obstrução. Não vai votar o PLN 4. E vamos exigir do governo, com transparência, um compromisso para nos dizer onde é que eles querem colocar o dinheiro. Aonde que eles querem colocar esses 100 bilhões a mais que eles estão pedindo. E nós queremos um compromisso público de que parte desse dinheiro será utilizado para recompor o Ministério da Educação, os recursos da educação. Parte desse dinheiro será utilizado na ciência e tecnologia. Parte desse dinheiro nós exigimos que seja recomposto na saúde a rubrica dos remédios de uso continuado, que eles acabaram. Parte desse recurso nós queremos que seja utilizado para pagar 3 bi do Minha Casa Minha Vida, que foram executados no ano passado e até agora não foram pagos. E queremos parte desse dinheiro para a agricultura familiar, né? Que também foi duramente abalada na sua questão orçamentária. Se o governo não quiser dialogar conosco, nós somos 137 no máximo, eles têm 400 e tantos. Por que essa necessidade? Aí o Bolsonaro diz que a culpa é da oposição. Bota a base. Botem os votos do governo no plenário. Agora querem pedir para a oposição resolver o fato de que o governo não tem apoio dentro do Congresso? Né? A última questão, reforma da Previdência. Nós tivemos uma reunião a semana passada dos líderes da oposição com o relator. Ele havia anunciado que apresentaria o relatório na quinta, depois ficou para a sexta, depois ficou para a segunda, depois ficou para a terça, agora está falando na quinta. Né? Nós temos aí uma reunião com os governadores, que ocorrerá essa semana, e no substancial, né, nós não encontramos, por parte do relator, uma sinalização que pretende alterar questões que para nós são fundamentais na proposta que nós não gostamos de chamar de reforma, mas de tentativa de destruição da Previdência Pública no Brasil. Por conta disso, né, a nossa posição permanece inalterada e nós vamos, junto com os demais partidos da oposição, votar contra o texto global que deve ser apresentado pelo relator na comissão especial e, posteriormente, manteremos essa posição, ampliando, inclusive, a mobilização no país a partir da greve geral da próxima sexta-feira, dia 14, para buscarmos os votos necessários para derrotar a proposta do governo. O governo não tem os votos. O governo Bolsonaro não tem os 308 votos para aprovar a reforma da Previdência. Nós temos condições de derrotar essa reforma. E não vamos fatiá-la para tentar enganar
um ou outro ponto como se isso pudesse representar algum tipo de avanço. Essa proposta é uma proposta antipopular, é contra a classe trabalhadora, é contra o povo brasileiro, não trata das grandes distorções, não trata dos grandes privilégios e, por isso, a nossa bancada mantém a sua posição. Votamos contra na comissão especial integralmente o texto da reforma da Previdência. Inclusive na questão de estados e municípios na reforma, a reunião de governadores, inclusive governadores da oposição, que apoiam que estados e municípios fiquem na reforma. A bancada do Partido dos Trabalhadores votará contra o texto, integralmente, né? Nós não vamos votar o texto fatiado. Nós iremos votar o texto integralmente de maneira contrária. Inclusive as emendas que nós apresentamos, todas elas são nesse sentido, né? São emendas que em nenhum momento elas procuram amenizar, tratar de temas específicos, né? E não há nenhuma disposição por parte do nosso partido em alterar esse seu posicionamento. Ok, pessoal? Eu já falo com o senhor. Tá bom. A reunião de hoje à tarde, quem que vai participar? Da oposição? PSOL, PCdoB, estamos convidando o PDT, o PSB, o PT, né? Hoje à noite temos reunião também com os senadores e amanhã temos reunião com os líderes dos partidos e os presidentes dos partidos. Portanto, a definição total da estratégia jurídica e parlamentar que nós adotaremos, ela será adotada possivelmente somente amanhã. O pessoal vai entrar com um pedido. Não, o pessoal anunciou, mas foi antes da gente conversar. Eu queria saber se... Nós já conversamos sobre isso. Nós tínhamos vários parlamentares do PT que também já estavam anunciando medidas individuais, mas fizemos uma conversa no sentido da importância de que nós façamos iniciativas conjuntas, né? Porque isso tem mais força, mostra unidade e mais chance de ter resultado positivo. A chance de convocar o ministro Sérgio Moro para o plenário, como foi com o ministro da Educação? Eu acho que é uma grande possibilidade, né, de que isso venha acontecer, mas essa também é uma decisão que deverá ser tomada nessas reuniões que nós faremos com os demais partidos. Ok, pessoal? Obrigada.